O deputado mencionou a questão do auxílio emergencial e dos recursos na pandemia, e a partir de hoje as pessoas que têm direito ao auxílio emergencial começam a receber o benefício. Um terço dos que receberam o auxílio de R$ 600 em 2020 não receberão em 2021. 40 milhões de pessoas. O valor do benefício vai de R$ 150 a R$ 375, mas a maioria vai receber em torno de R$ 250. Mara, com o valor e o número de beneficiários reduzidos, o novo auxílio vai ser o suficiente para aumentar, como da outra vez, o apoio popular de Bolsonaro ou não? Olha, a gente está vendo uma situação bem difícil. Como o deputado mesmo falou, a questão do bônus, por exemplo, que não foi pago, a questão do orçamento que está tirando... esse orçamento é uma peça de ficção, está todo mundo assim meio chocado com esse orçamento que está tirando despesas obrigatórias, eles cortaram. Então, como é que vai fazer por conta das emendas parlamentares? Então, esse dinheiro que irriga a economia, do bônus, do auxílio emergencial, eu não sei se ele vai ser suficiente para amenizar, muito entre aspas, né, o impacto que está tendo não só na vida das pessoas, mas na economia também, esse número absurdo de mortos. Você está vendo um aumento exponencial do número de mortos. Isso é algo que afeta. O presidente se diz tão preocupado com a economia, isso afeta a economia, fundamentalmente. Então, assim, você tem cortes de despesas obrigatórias, o deputado falou, pagamentos que não serão feitos, o bônus que vai ser adiado. Esse auxílio emergencial, que é menor, eu não sei, eu realmente não sei, e isso o professor Vila pode até ter uma análise melhor para a gente, do que vai sustentar a popularidade do presidente, entendeu? Porque hoje você vê a pandemia, as pessoas estão perdendo 2, 3, 4 pessoas da mesma família, famílias desaparecendo por conta da pandemia. Até onde isso vai? Até onde o Congresso não pode fazer nada? Até onde o Congresso vai sancionar isso? A questão sanitária ela está aumentando de uma forma assim, muito, muito rápida. Eu não vejo dinheiro suficiente que vá conseguir amenizar a culpa do presidente em relação a isso. Acho que está claro para todo mundo a culpa dele em relação ao que está acontecendo no país hoje, esse volume de mortes. Não, eu acho, rapidamente, o seguinte, quer dizer, eu acho que tem algumas falácias aí. Uma, que o presidente ia ganhar as eleições do ano passado, há 4 meses atrás. Foi fragorosamente derrotado nas eleições de novembro nos principais colégios eleitorais. Inclusive o PT também, que não ganhou nenhuma capital. Bem, mas vamos falar do Bolsonaro. Então, a história do apoio eleitoral, conversa fiada. 2, que ele tinha apoio nas pesquisas fantásticas. As pesquisas não mostram isso. 3, que ele tinha um apoio de massa nas ruas que era incrível. Tem algumas dezenas de malucos nas manifestações. 4, que o empresariado não é o Zé Carioca. O Zé Carioca não é empresariado. O Zé Carioca, essas figuras que aparecem aí. O empresariado mesmo, o grande empresariado, não está com ele. Vide um manifesto de 2 semanas atrás, assinado por economistas, empresários, etc. A situação econômica é cada vez mais grave. É verdade que o auxílio emergencial, que não era de 600, foi a Câmara que pegou de 200 e multiplicou por 3, corretamente, né, deu aquele apoio de momento. E eu dizia, usando Machado de Assis, o efeito Marcela, lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Marcela amou-me por 15 contos de réis, né, e durante 15 meses e 13 contos de réis. Foi assim que aquilo ia passar. Passou. Esse auxílio emergencial não resolve. Ao contrário, a situação vai ficar muito grave. Então tem a questão econômica. Tem esse orçamento que não vai ter recurso para aposentadoria, abono salarial, BPC e etc. E outros gastos obrigatórios. Então você vai somando tudo e nós só temos 332 mil mortes, só, pouca coisa, da Covid-19, com a tendência de nós fecharmos esse mês com 400 mil. E alguns dizem que em meados de junho, se nada for feito, até final do mês de junho, podemos atingir 500 mil. Quer dizer, as condições concretas estão colocadas para fazer um movimento ou de impeachment, ou de renúncia, que eu venho falando, hoje até o advogado doutor Maris
de Oliveira no Estadão fala em renúncia já, ou fazer o que ocorreu em 1955, em novembro, na crise de novembro, que o Café Filho quis retornar à presidência e o Congresso disse não. Né? Então é bom olhar o que aconteceu naquilo. Nós tivemos 3 presidentes em novembro. Começamos com Café Filho, Carlos Luz e terminamos com Nereu Ramos, né? Na golpe e no contragolpe, e decisão do Congresso, vale lembrar. E não foi impeachment, porque a Constituição de 46 é idêntica o impeachment com a de 88. Tanto que a Lei 1079, que foi recepcionada pela Constituição de 88, é para a Constituição de 46. De 10 de abril de 1950. Então, tem o episódio de 55, que não foi feito impeachment, e o Café não renunciou. Ao contrário, não só ele foi retirado da presidência pelo Congresso, como ele recorreu ao Supremo e perdeu no Supremo também. Tem naquela coleção os grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal, volume 3, se não me engano, toda a sessão e a decisão tomada. Então, é uma outra alternativa. A questão que se coloca, e eu já encontro com vocês, já tinha dito, é que o Bolsonaro não terminará a presidência da República, porque isso é impossível. E por que é impossível? O Brasil vai explodir. Nós estamos em abril, o Brasil aguenta 1 ano e meio até outubro para resolver esse problema Bolsonaro. É impossível. A economia vai estar devastada e o mais importante, 500 mil de mortos, 500 mil até julho, hein? Alguns estimam. Porque nós não resolveremos a vacinação esse ano, não resolveremos, vai passar para 2022, caos social, não tem partido político, não tem base segura no Congresso Nacional e cada dia não vai ter apoio do grande empresariado, o isolamento diplomático, o Estado pária continua. Bem, mais condições que isso eu nunca vi na história do Brasil republicano para uma luta para retirar um presidente que coloca em risco os interesses nacionais. Uhum. Só fazendo um adendo aqui, é que o ministro Paulo Guedes falou aí nesses últimos dias, né, que precisaria, mais uma vez, tentando instigar a questão das reformas, que com 3, 4 ou 5 bilhões o Brasil aniquilaria o coronavírus. Bom, primeiro é que ele foi de uma precisão suíça, né? 3, 4 ou 5 bilhões. Aí, só para fazer um paralelo, os Estados Unidos, a gente está acompanhando aí, eles aprovaram um plano de recuperação de 1,9 trilhão, somente para Nova York. Aí, assim, estou falando só para o setor de bares e restaurantes, eles vão colocar o aporte de 6 bilhões de dólares. Para o setor da educação, mais 4 bilhões de dólares. A gente está falando apenas de Nova York, sem contar com o repasse pessoa física que eles estão fazendo ali, que equivale o que eles estão colocando lá, $1.400, equivaleria aqui para a gente a R$8 mil pessoa física. Então, eles vão precisar de dar um jeito, eu concordo demais aí com o professor, que esse caldo, ele já está, né, ali estava no banho-maria, mas entrou numa fervura que é muito difícil, vai cozinhar todo mundo que estiver perto dessa panela, não tem condição. Realmente a situação, ela tá no limite.